a presente legislatura da Câmara Municipal de Ponta Grossa já tem um lugar assegurado na história política da cidade. A mais escandalosa, a envergonhar a comunidade da cidade. Então, vamos lá. Tivemos o caso inédito do vereador Walter José de Souza, que arrastou seu processo até o último momento, quando teve que renunciar, envolvido no caso de propina do Star Digital. Ele, como relator, andou negociando o seu relatório e confessou ter recebido 15 mil reais, né? Teve que renunciar. O caso vergonhoso nunca aconteceu. Muito bem. Seu lugar assumiu o vereador Celso Cieslak, que também já foi citado aí por essa mulher que fez chantagem nas redes sociais para ser nomeada, dando a entender que o Celso havia prometido, e também o ex-vereador Sebastião Mainardi, que hoje é secretário municipal. Mas, para envergonhar a comunidade, a prefeita nomeou essa mulher. Ela e a amiga dela, Eliane, e que estão lá na prefeitura. Quer dizer, uma vergonha, um jeito de fazer política hoje em que as pessoas parecem que não conta mais o caráter, não conta mais a moral, a dignidade. Essa mulher, ela fez chantagem nas redes sociais, mas ela ameaçou, né? Que ia na Polícia Federal. Nem sei se é o caso da Polícia Federal, mas ela ia lá, e eu acho que sim, porque ela deve falar de compra de votos, daí a Polícia Federal, e que este povo, diz ela, né, vai perder os cargos e vai para a cadeia. Ela usou essa expressão, né? Então, olha, no passado, né, prefeito, secretário municipal, os vereadores tinham respeito da sociedade. Hoje as conversas circulam dessa maneira. Então, além do Walter José de Souza, nós tem esse caso aí do Isaías Salustiano, acusado aí de bater na ex-mulher, aquele caso do Dr. Eric aí, médico, né, vereador médico, da telemedicina, que teria cobrado, o rapaz andou denunciando, um negócio meio esquisito, e que, ironicamente, né, ele ficou no ar, ou literalmente ficou no ar. E esse caso do Mainardes e do Celso Cieslak, quer dizer, a herança do Mainardes na Câmara, e hoje é secretário municipal, né? Então, eu falo isso com um lamento profundo, porque eu fui vereador. No meu tempo não havia subsídio. Hoje existe mordomia. São 3 assessores, tem verba e tem história na rua do vereador que pediu 70 mil para aprovar a alteração de um projeto aí, de alteração de zona residencial para comercial. Um outro pediu 300 mil porque era 150 para ele, 150 pro comparsa, não colega. Colegas, pessoas de bem, entre criminosos são comparsas. 300 mil porque 150 para mim, 150 mil para o meu comparsa. Claro que o cara não falou, mas é comparsa, não é? Então, no passado não existia isso, né? Então eu fui vereador no tempo que o subsídio era de graça, e nós tínhamos sessões segundas, quartas e sextas-feiras. E trago de lá, daquele tempo, grandes recordações, porque foi uma escola para mim. Eu fui o vereador mais novo da legislatura, né? Eu tinha lá como colegas, por exemplo, o grande advogado Idemar Luiz Costa, foi deputado estadual, né? Engenheiro Hernani Batista Rosas, empresário Hernani Pilati, um homem extremamente correto, sério, né? Foi meu grande amigo, tive o prazer de desfrutar da amizade dele, né? Uma figura extremamente bondosa, conceituada da cidade. Romeu Almeida Ribas, foi vice-prefeito e foi prefeito de Ponta Grossa. Bernardo Brito Costa, grande empresário aí do ramo madeireiro, apoiador da PAI, fundador da Associação Pontagrossense da Criança Defeituosa, a PACD. Ele fundou a PACD, levava pessoas a serem operadas em Curitiba, crianças, com o dinheiro dele, do bolso dele. Eu vi
Eu sei. E aqui, esse hospital, esse colégio de esportes ali para deficiente, ginásio de esportes, teria que ter o nome dele. Aí o vereador Júlio Killer me contou uma vez que ele quis que fosse, mas o Alessandro de Moraes tinha apresentado o nome atual do rapaz. Não, esse rapaz é meu amigo e daí não abro mão disso aí. Eu não conheço o rapaz, nem a família, nada contra a família, mas só que o nome que dá ali ao ginásio, ele não tem nenhum histórico que se relacione com as crianças deficientes. Então poderia ser homenageado com um nome num outro local e tal. O caso da rodoviária, estação rodoviária, está lá o nome de um cartorário, né, que o Delmar Pimentel deu. Mas quem que deveria nominar a estação rodoviária de Ponta Grossa? Né? Alberto José Mesomo, grande empresário, por exemplo, fundou o Expresso Princesa dos Campos, né? Ponta Grossa, Curitiba, o Expresso. Fundou a aviação Campos Gerais, que tínhamos a autoaviação pontagrossense, e daí a família Rizental se desencantou, não tinha mais interesse. Aí houve foi fundada a aviação Campos Gerais, que comprou a concessão tal e revolucionou o transporte coletivo de Ponta Grossa, né? Alberto José Mesomo deveria nominar a estação rodoviária. Então, estou trazendo essas coisas para mostrar que como os vereadores hoje parecem dissociados com a sociedade. Não, é meu amigo, eu vou pôr o nome lá, eu vou homenagear. Não se importa em associar a história da cidade com o evento, com o empreendimento. Então, um ginásio de esporte para criança deficiente deveria ser nominado por alguém importante que deu a sua vida para trabalhar em favor da criança deficiente. O vereador Bernaldo Brito Costa, né? Um homem lá de São Miguel da Laje, em Alagoas, que veio para Ponta Grossa, adorou a cidade e aqui ficou. E deixou uma história bonita, mas que infelizmente o seu nome, que deveria estar lá, não está lá, né? Alberto José Mesomo, né? Que cuidou, montou a empresa do transporte coletivo urbano, montou a empresa do transporte coletivo interurbano, Ponta Grossa, Curitiba, o Expresso Princesa dos Campos, não está lá. E aí, esses casos aqui, né? Então, eu recebi aqui de que a juíza da segunda vara da Fazenda aceitou a denúncia contra o vereador Felipe Passos. A defesa defendeu lá no Ministério Público tal, o Ministério Público encaminhou para a juíza e a juíza aceitou a denúncia, né? A defesa não foi no processo, no despacho, que as razões de quem denunciou são muito mais fortes e muito mais probatórias do que a defesa. E agora a defesa tem 15 dias para apresentar novos argumentos, 10 dias a parte autora, e aí vai para julgamento da juíza, né? Bom, eu tenho conhecimentos de vídeos escandalosos em relação a esse vereador aqui, que a Câmara Municipal teve oportunidade de cassar o mandato, mas daí houve lá, não, mas se for eu também não vou sozinho, aquela história. E aí a Câmara, num vergonhoso corporativismo, salvou o mandato desse rapaz aí. Agora, pelo jeito, o processo se encaminha aqui para uma sentença condenatória, pelo que eu li ali. Mas isso depõe contra a Câmara Municipal, ou seja, depõe contra o conjunto dos vereadores, porque a sociedade, ela já não olha os vereadores mais com o respeito de antes, não olha o prefeito com o respeito de antes, não é? O respeito que se tinha pelo prefeito da cidade, pelos secretários, né? Era muito diferente do que é hoje. Porque hoje está aí a classe política desmoralizada, desacreditada, e daí esses vereadores ainda contribuem para aumentar o descrédito e a desmoralização.
A cidade merece? A cidade não merece. Os vereadores poderiam ter tomado a decisão? Poderiam, né? Houve o caso do Walter José de Souza, né? Se arrastou, aí teve que renunciar porque participou de um vergonhoso, escandaloso processo de corrupção como relator da CPI do Estado Digital, negociou o relatório com a empresa, aí, a Cidatec, pegou, falou em 15 mil, claro que não foi 15 mil, mas não interessa, mas ele confessou 15 mil, né? Então ofereceu a arma necessária para a sua renúncia, em meio a outros empresários que desmerecem, né, o conceito da cidade, foram presos e tal. Tudo isso aí depõe contra a nossa classe política. No instante que a prefeita de Ponta Grossa, a primeira mulher a governar Ponta Grossa, nomeia aquela pistoleira das redes sociais que ameaçou que se o nome dela não tivesse no Diário Oficial, viu, Eliane? Eliane é com quem ela falava no telefone. O nosso nome, ela falava, né, nome das duas, e citava o Mainardes e o Celso Cieslak, né? Então o ex-vereador e secretário da prefeitura, secretário da prefeita lá de governo, Sebastião Mainardes Júnior, de que se o nome não tivesse, ela ia levar os documentos a quem de direito, né? Imagina-se para o Ministério Público, mas ela não citou o Ministério Público, e ia na Polícia Federal, e esse povo diz, palavras dela, e esse povo vai perder os cargos e vai para a cadeia. Então imagine o que ela sabe para dizer isso aí, vai para a cadeia. Mas daí ela é nomeada, aí é dado cala a boca, né? Não, vamos nomear, fica mais barato, deixa ela aí ganhando 5 mil, 7 mil e tal, tudo bem, ela não vai nos incomodar. Como pode isso acontecer à luz do dia numa cidade tão importante do Paraná e do sul do Brasil como Ponta Grossa? Onde está o brilho na cara dessas pessoas públicas que exercem o cargo em nome do voto que receberam do povo, no legislativo e no executivo? Isso deixa a gente revoltado, porque eles não dignificam a história dos grandes homens que construíram essa cidade, que edificaram a grandeza da capital cívica do Paraná, né? E agora temos esse caso desse vereador que, por corporativismo, os vereadores lá no Conselho de Ética não quiseram caçar o mandato, aquela história, se eu for eu não vou sozinho, né? Aí já assusta outros aí. Então estou trazendo isso aqui, lamentando, não tenho nenhum prazer de trazer um caso desse, mas é preciso que a gente diga essas coisas para que a sociedade saiba como é que nós vamos recuperar a sociedade, contando e evitando que essas pessoas continuem na política, porque hoje a política virou um grande negócio. Por que tem gente que não quer ser? Porque lá estão transformaram a política, que é linda, a política é para servir a sociedade, em balcão de negócio, né? Eu lembro aí o ex-vereador Sebastião Mainardes Júnior, quando anunciou que não ia ser mais candidato, e ele colocou lá: vou cuidar das minhas empresas, no plural. Teve um amigo da família que foi procurar a família, diga para ele retirar esse negócio. Pegou muito mal isso. No dia seguinte ele tirou, ficou lá uns 2, 3 dias a manifestação ali, aí tirou das minhas empresas, que a sociedade gostaria de ouvir, por exemplo, uma palestra do Sebastião Mainardes para contar como ele organizou as suas empresas. Pois ele, desde que voltou para Ponta Grossa, que ele teria ido embora daqui, e daí teve função pública aí no trânsito, na prefeitura e na Câmara, e daí teve tempo de organizar as minhas empresas. Então a gente traz essas coisas, não é por alegria, a gente traz as coisas para lamentar, né? Que o povo de Ponta Grossa, um povo tradicional, ordeiro, trabalhador, importante aqui no sul do Brasil, faz parte da história do sul do Brasil, de repente tenha a representá-lo figuras
dessa lastimável natureza.